Bom, então hoje, depois de 3 semanas, né, que a gente não conseguiu fazer, por um bom motivo, mas hoje nós vamos voltar no capítulo 11, que a gente já tinha feito, né, há umas 3, 4 semanas atrás. O capítulo que se chama Amigos Novos, onde o Jerônimo, com o André Luiz e toda a equipe, chegaram na crosta terrestre, né, aqui na Terra, para poder começar o trabalho de auxílio do desencarne de algumas pessoas ali que eles têm uma proximidade mais direta. O primeiro deles, inclusive, foi o que foi descrito naquela ocasião, que foi o Dimas, que era um médium, que era um trabalhador espírita, que estava na cama já com a doença avançada de cirrose. E eles fazem um trabalho ali, né, energético no Silas, então passam, quando o Silas dorme, inclusive. O André Luiz mesmo que faz um passe, uma transmissão magnética para ele e fluídica. E aí eles explicam que ali é só um preparatório, eles ainda, o Silas não iria desencarnar naquele momento, mas eles fazem aquele auxílio e seguem para uma outra casa. Inclusive descreve, né, no capítulo que eles volitam, passam por cima das serras, de algumas florestas ali no Rio de Janeiro, e se dirigem à cidade do Rio de Janeiro. Então, a próxima casa que eles vão visitar é ali no Rio de Janeiro. E aí a gente vai continuar a partir daqui, ó. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência, em bairro menos populoso, e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada. Sustentava comovente palestra, dirigindo-se a dois pequeninos que aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Então, imaginem a cena. Era a casa onde um pai, provavelmente, estava no final da vida dele, né, por tuberculose, e conversando com os dois filhos ainda pequenos, um de 6 e um de 8 anos. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. Então, era um espírito que tinha uma certa luz, como está falando ali, né? Na mente dele, uma luz era irradiada ao redor e ele conversando com essas duas crianças paternalmente. O próprio Jerônimo parou a ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. Então, olha que interessante isso, né? O Jerônimo, que é um espírito de luz que está indo ali ajudá-los, ele mesmo fica, naquele momento, ele para prestar atenção na conversa e ouve agradavelmente surpreendido. Quer dizer, mesmo que nós, cada um de nós tenha uma evolução, tenha algum conhecimento, tem momentos em que a gente lida com dificuldades de maneira desastrosa ou de maneira o mais sublime possível. E pelo que está descrevendo aqui, esse pai que está no final da encarnação dele, né, prestes a morrer, a desencarnar, conversando com os filhos, consegue de alguma maneira passar alguma coisa boa. E aí olha a conversa deles, né? Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. Não, Carlindo, ninguém desaparece para sempre. E é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Porque quem está no leito de morte, às vezes pode passar desespero, pode passar descrença, desânimo. E esse pai estava tentando passar para os filhos confiança, fé. Assim, não, é por isso que eu estou aqui tentando aconselhar, mas eu estou quase partindo. E ele fala: fez-se-lhe mais terno o olhar e continuou, ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Para um mundo melhor que este. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são.
embora diferente. Então, olha isso, como ele tem realmente um conhecimento espírita, mostrando que ele fala assim: eu estou indo para uma outra matéria, né? Esse corpo vai ficar, eu estou indo para um outro corpo, mas eu vou continuar podendo ajudar vocês. As crianças de olhos úmidos protestaram com carinho. Esforçou-se o genitor de modo visível para dominar-se e prosseguiu. Quer dizer, não tá falando que ele é uma pessoa fria, não está falando que ele não está sofrendo, ele está se esforçando porque ele vai sentir a separação. Mas ele, se dominando nas emoções, continua prosseguindo para poder deixar para os filhos algo que pudesse ser, para que eles pudessem seguir depois da morte dele de maneira positiva. E aí ele fala, né? Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, substituindo-me, até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa, mas como se arranjariam comigo assim imprestável como estou? Quer dizer, se eu pudesse eu ficar, mas olha a situação que eu estou. Eu acho que até eu estou sendo algo que está atrapalhando, dificultando, né, a solução aqui, a vida da casa. Por essa razão, Deus me concederá outro corpo e eu estarei com vocês, sem que me vejam. Sorriu conformado e ajuntou. Possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes, como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Então, olha isso. O porquê, né, que o conhecimento espírita pode trazer muito conforto e algumas instruções e informações para que não desanime, para que siga confiante. E falou assim: eu sei que tem muitos que vão agir de maneira diferente, porque tem alguns que talvez não acreditem da mesma forma. E ele fala assim: ó, alguns, né, dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno a vocês que isso não é verdade. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Então, olha o tom da conversa de alguém que está partindo para que não é fácil. Mesmo que você saiba que você vai, você não costuma tocar no assunto dessa maneira. Você sempre fica naquela confiança: ah, não, Deus vai me salvar, Deus vai me curar, vai reverter, vai. E aqui não, alguém que está consciente do que vai acontecer e está aproveitando para passar boas instruções para os filhos. Reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas, controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha imobilidade às mãos sequiosas de contato afetivo. Então, olha o problema maior aqui. Ele estava com tuberculose e ele, para não contaminar os filhos, mesmo com vontade de abraçar, de tocar, né, de acariciar, ele se segura, porque sabe que isso poderia prejudicar os filhos, contaminando e dando também a mesma, passando doença. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, tornou o enfermo dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e a nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno a fim de parecer valente e respondeu: eu acredito, como o Senhor, que a morte não existe. Quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias.
Então, olha aqui uma grande lição. Olha como ele é realmente alguém que conhecia muito bem o que ia acontecer. Porque ele também tem consciência. Se vocês se desesperarem, se vocês lamentarem demais, sofrerem demais, vocês vão me prejudicar do lado de lá. Então, se vocês forem corajosos e confiantes, com fé em Deus, eu vou estar restabelecido do lado de lá mais rapidamente e vou poder chegar mais rapidamente também próximo de vocês de novo. Houve comovente interregno que o assistente Jerônimo não desejou quebrar, tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar. Vai para 3 anos. E instituímos nosso culto doméstico do Evangelho no lar, do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Então aí está lembrando para os meninos, com relação ao que eles aprenderam, né, no Evangelho, no lar lá, assim, nós já falamos sobre Jesus. Jesus também passou por isso. E demonstrou que ele voltou para poder orientar, para poder ajudar. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante, apareceu a dona da casa impondo modificações à palestra. Quer dizer, a mãe deles, né, dos meninos, entrou. E aí eles mudaram de assunto. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir apresentando. Nosso amigo Fábio, então ele, né, esse que está prestes a desencarnar, é Fábio. E como Jerônimo está se referindo a ele, né, nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa, na acepção vulgar do termo. Quer dizer, diferente do Dimas, da história anterior, esse, o Fábio, é um trabalhador, um conhecedor espírita, mas não é médium. Na acepção vulgar, quer dizer, ele não recebe espírito, não, os espíritos não falam, se comunicam através dele. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E em razão disso, desde a juventude tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Então, olha isso, ele é um trabalhador que, inclusive, auxilia os trabalhadores espirituais a ministrar, a passar energias magnéticas. Pode ser tanto na hora do passe, né, na casa espírita, pode ser tanto em desdobramento, durante o sono, que ele vai e ajuda, trabalha, porque ele tem ainda um fluido vital de encarnado que a gente sabe tem uma série de valores diferentes que podem e são utilizados pelos espíritos para ajudar os outros encarnados. E aí ele segue falando: vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Então, olha isso, ele é alguém respeitado na colônia do nosso lar, porque ele é um colaborador do trabalho dos mensageiros, dos trabalhadores, dos obreiros do bem, né? Como é o nome do livro que a gente está aqui, dessa vez estudando. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, quer dizer, não é alguém que enxerga as religiões de maneira separada, diferentes, né?
indene às paixões. Quer dizer, ele está livre das paixões, do apego exagerado a determinadas coisas, e amante do dever. Nosso irmão Fábio constitui desde os primeiros dias do matrimônio o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Então, olha isso. Por isso que o Jerônimo está explicando. Este espírito aqui é alguém realmente adiantado, valoroso e que tem um respeito grande, inclusive, dos irmãos desencarnados. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Então aqui já fica claro que ele sabe que o desencarne dele, por mérito, né, por tudo isso que foi descrito até agora, vai ser um desencarne agradável e natural. Então ele não vai sofrer no desencarne, não vai passar por uma transição, que a gente sabe que existem transições mais dificultosas e algumas mais fáceis, a dele vai ser uma mais tranquila. Soube viver bem para bem morrer. Então olha isso, como a nossa vida é um preparo para a continuidade dessa vida, que a gente chama de morte, mas como está bem claro, ele está falando aqui, a morte não existe, mas a transição do espírito encarnado a desencarnado é um choque. No livro dos Espíritos a gente estuda isso. É um choque, para uns maior, para outros menor. No caso do Fábio, vai ser tranquilo. Aproximei-me do enfermo, perscrutando-lhe a situação orgânica. Então aí o André Luiz, como médico, e como na função que ele está exercendo ali, né, de poder levar algum auxílio para eles que estão desencarnando, para a condição orgânica, para o corpo, né? Ele observou e viu a tuberculose minar-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava apoio à fé que nutria. Olha, outra coisa interessantíssima aqui, né? Eles estão indo para levar apoio. No caso dele, o André Luiz está afirmando aqui, o Fábio, na questão do corpo, ele está doente. Mas na fé, na questão espiritual, ele não precisa de apoio. Revelava-se tranquilo e confiante. Embora o abatimento natural em seu estado ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e valor moral. Então, olha como é importante até nesse momento o valor, tudo que a gente adquire, o que é que a gente vai passar. E aí, por ele não precisar de apoio, eles simplesmente foram ali acompanhar a situação. Olha o que Jerônimo faz. Vamos-nos, chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos sem maior colaboração. Então, olha isso, eles foram simplesmente ali acompanhar, fazer uma visita, mas não foi necessário nenhuma transfusão magnética para o Fábio, porque ele mesmo estava se mantendo totalmente de pé espiritualmente. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Então, isso é uma grande lição que nós vimos aqui agora, né, no caso do Fábio. E aí eles saem, vão para o outro. Porque a gente sabe que são 4 ou 5 amigos que vão desencarnar. Então eles saem. Daí a instantes, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Então agora eles foram num prédio, num apartamento de alto padrão, no Rio de Janeiro, e entraram. No leito permanecia respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Então, agora aqui uma senhora, na questão financeira, né, como encarnada,
de alto padrão, mas uma senhora respeitável, de idade avançada e com problema cardíaco. Cercavam-na, atenciosas, duas senhoras ainda jovens, que acumulavam de discretos cuidados. É nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Então, olha isso. Agora, o Jerônimo apresentando para o grupo a irmã Albina, que, como a gente sabe, muitos que às vezes são ricos, né, podem se desviar por apego demais aos valores, às posses, por se sentirem muito superiores aos outros e isso acabar também desviando, porque como Jesus falou, né? É muito difícil um rico penetrar o reino dos céus. Mas aqui no caso, o que está falando, está mostrando para a gente, é uma irmã de alto padrão, né, na questão financeira encarnada, mas que é afiliada às organizações superiores da nossa colônia espiritual, do nosso lar. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Olha outra grande lição aqui. A gente às vezes acha que do lado de lá é separado, como a gente vê do lado de cá. Espírita convive e acaba sendo quem está ali mais ligado só aos espíritas, os católicos só aos católicos. E aqui no caso a gente está vendo a colônia espiritual do nosso lar com conhecimentos que a gente vem aprendendo desde o começo. Até agora mostrou inúmeros casos de médiums, de trabalhos em casas espíritas, mas está vendo aqui o grupo do Jerônimo partindo do nosso lar, e o nosso lar, do alto escalão da colônia espiritual de lá, parte alguém que reencarna como evangélica, protestante. Para que a gente entenda que então Deus, na verdade, realmente não faz diferença alguma, e para espíritos mais elevados, cada vez menos existem essas diferenças. Então, essa irmã que está sendo visitada e que vai ser auxiliada no desencarne por pessoas com conhecimento espírita avançados, é uma irmã protestante, extremamente respeitada no nosso lar, vinda do nosso lar, inclusive. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Então, olha isso, ela era uma irmã que trabalhava com a mocidade, né, e com as crianças, a divulgar o evangelho. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Então, olha aqui, ó, a fraternidade legítima. É a irmandade no mundo espiritual, que é imperativo nos planos mais elevados. Então, quem separa em partidos, quem separa em religiões, somos nós ainda os seres mais involuídos, né? Quanto mais atrasado nós somos, mais nós separamos. Quanto mais evoluídos nós somos, mais nós entendemos que somos todos um só. Então, o André Luiz aqui estava maravilhado de ver essa fraternidade legítima. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus. Ministrava-se amparo reconfortador sem qualquer preocupação exclusivista.
O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia. Desejo meditar um pouco. Ó, mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume sobre a vasta cômoda e entregou-lhe. Quer dizer, por influência ali do grupo do Jerônimo, apesar dela não ver, né, o auxílio espiritual que estava ali ao lado dela, mas ela teve uma vontade de pegar a Bíblia e ler. E aí a filha acabou cedendo, querendo que ela descansasse, mas ao mesmo tempo cedeu e levou a Bíblia para ela. A respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura, recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abrir. Olha aqui o que a gente inúmeras vezes sabe, né, que acontece, mas aqui descrevendo. Quando a gente se coloca para fazer uma abertura de uma mensagem, de uma leitura do Evangelho, às vezes pedindo uma mensagem, uma inspiração, se a gente se concentra, ora e pede, os espíritos amigos de luz do nosso lado cuidam para que a gente consiga abrir no lugar certinho. E isso acontece com frequência. E aqui, justamente mostrando isso, o assistente Jerônimo ajudou ela. Ele intuiu ela, ele que na verdade levou ela, induziu ela a pedir a Bíblia, e ele também ajudou ela a abrir no local certo, em determinado lugar que sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. Então fez com que mostrasse mais uma vez, né, a continuidade depois da morte, para que ela lesse naquele momento, no fim da vida dela, né, com as filhas inclusive. A simpática velhinha leu pausadamente, em alta voz. Terminando, exclamou comovidamente: Agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praza aos céus possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Então, aí depois da leitura, aí sim, André Luiz agora foi solicitado para emitir, né, os fluidos necessários magnéticos para poder ajudar, né, a restabelecer de alguma maneira o bem-estar da doente. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano assomou à porta de entrada. Era dedicada à amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa com encantadora simplicidade. Quer dizer, um outro espírito que auxiliava mais diretamente a irmã Albina também chegou naquele momento, cumprimentou o grupo, né, do Jerônimo. Então, olhem como existem vários, muitas vezes, né, auxílios, vários espíritos auxiliando a mesma pessoa. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou. Reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Então, olha isso. O Jerônimo está vindo porque foi solicitado
ajudar no desencarne da Albina. E esse outro espírito que acompanha ela mais de perto falou assim: eu fico muito feliz de ver quanto auxílio que a nossa irmã tem. Mas está passando uma informação para o grupo do Jerônimo e para o Jerônimo. Eu tenho informações que há pedido de prorrogação. O que significa isso, gente? Olha isso. Nós sabemos que todos nós temos um planejamento, inclusive do tempo de vida. E no caso dela, está chegando o dia do desencarne. Provavelmente seria nos próximos dias, porque o grupo do Jerônimo chegou para isso, mas por algum motivo foi concedido a ela um tempo a mais. Então ela vai poder ficar um tempo a mais. Quanto tempo? Não sabemos. Aqui, na verdade, vai falar um pouquinho mais, não é muito tempo, mas é o tempo suficiente para poder, talvez, a família estar mais preparada para essa transição. Se ela fosse exatamente nesse momento, algumas coisinhas não estariam ainda bem encaixadas. Então ela está falando, há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Então, olha isso, por parte dos amigos ali, desencarnados de luz, assim, todos nós concordamos que ela já fez o que podia, o que precisava, já cumpriu a sua missão e ela já pode ir descansar, já pode colher os frutos. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Então, olha isso, ela não vai ficar muitos anos mais, mas mais alguns meses ela vai poder ficar. Então, isso é determinado? A gente está vendo que pode ter um planejamento, mas isso pode ser prorrogado? Pode, no caso dela, mas isso é decisão dos mais altos. Porque ali os espíritos ali, ó, do Jerônimo e dessa outra irmã, assim, ao que nós entendemos, ela já pode ir. Mas tem ordens superiores que falam, não, ela vai ficar. Por algum motivo. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. Quer dizer, mesmo que não seja para ajudar no desencarne, nós estaremos aqui à disposição para auxiliar no que for necessário. Podemos vir aqui diariamente para poder ajudar energeticamente também, passando fluidos para que ela se mantenha ainda. Porque se ela tem uma doença cardíaca grave, um aneurisma, como foi dito ali, que a qualquer momento pode levar ela, eles também têm que dosar esse auxílio para segurar ela o tempo que for necessário. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Então aqui aí nós vamos para outro exemplo. Ainda vamos ler esse outro exemplo, mas eu quero fazer só uma observação aqui. Quantos de nós encara o momento do fim da nossa encarnação como está sendo transcrito aqui? Porque quando a gente está próximo de morrer, a maioria de nós, o que que faz? Ora, pede a Deus que não seja isso. Que um milagre aconteça e que aquela pessoa não vá embora. E às vezes os espíritos estão vindo ajudar, mas não é para ajudar para fazer milagre. É para ajudar para cumprir, para concluir o que era previsto e o que é para acontecer para todos nós. Aceitar isso não é também desistir de viver, mas aceitar que o nosso movimento religioso não é só para pedir para a gente ficar eternamente aqui. É para a gente saber o momento em que realmente encerrou. E encarar isso com naturalidade, com fé, com coragem, como a gente viu no exemplo do Fábio.
E como a gente está vendo também, de certa forma, essa irmã Albina, ela também tem uma certa tranquilidade, uma fé, que faz com que ela possa passar até com auxílio. Mas o que eu quero que a gente pare e pense sinceramente é isso. Quem é que não fica orando o tempo todo quando alguém muito perto está doente para que aconteça um milagre? Para que não vá naquele momento, para que a doença se cure. E às vezes não é isso que está previsto. E aí vamos para o próximo, né? Seguindo, só uma reflexão aqui. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida. Mas, reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Quer dizer, do que o André Luiz está falando aqui? Ele achou muito interessante aquilo que ele ouviu. E o que ele ouviu? Que no caso daquele desencarne, foi concedido um tempo a mais. Então, às vezes a oração pode fazer com que aquela pessoa não desencarne naquele momento e fique mais tempo? Pode, mas existem razões para que eles deixem. E às vezes a gente tem que fazer oração e aceitar caso não seja esse o planejamento superior. E o André Luiz achou muito interessante, mas por quê? Os trabalhos ainda não acabaram, ele não resolveu não perguntar. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Então, no caso agora aqui desse outro irmão, eles estão indo num hospital, não é na casa de ninguém. Seguindo, porém, as pegadas do nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. Então, olha aqui já uma observação que faz a gente entender. Eles estão num hospital que o movimento é muito grande e chegaram numa enfermaria de amparo gratuito, quer dizer, um pronto-socorro onde se atendia o SUS. Por exemplo, hoje, o que a gente pode se dizer. Então, onde as pessoas que não tinham convênio ou que não eram atendidas de maneira particular, então a gente já entende que é um ambiente já de pessoas menos favorecidas financeiramente. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam. Então, olha isso, para cada doente no hospital, espiritualmente, existe uma quantidade de entidades espirituais que rodeavam. E olha isso, umas de caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Então, era só espírito querendo ajudar? Não. Era espírito que às vezes estava ligado, querendo prejudicar. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas. Prevenindo, talvez, mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Então, olha isso, o André Luiz está reconhecendo essa, essa advertência foi para ele, essa recomendação, né? Quer dizer, não percam tempo prestando atenção no que está em volta. Nós estamos aqui para focar e atender, o nosso tempo é curto. Apesar de o André Luiz estar vendo bastante coisa ali ao redor que desperta a atenção dele. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Quer dizer, no caso desse senhor que eles foram visitar, era um senhor já bem velho, mas tinha um espírito bom acompanhando e cuidando dele. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Então, o Bonifácio é o espírito que está acompanhando esse doente no pronto-socorro ali.
Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Olha aí, de novo, mais um exemplo de alguém que eles estão acompanhando e que não é espírita. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência cheia de belos sacrifícios fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência. Então, olha isso, alguém que aos olhos do mundo é um indigente, mas que aos olhos espirituais é alguém que tem respeito. Abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Então, olha isso, é alguém que quis não se envolver com a riqueza, que quis se envolver com os pobres, talvez. Não sei, não está falando exatamente isso, mas é alguém que renunciou às riquezas materiais e, por conta disso, foi abandonado pelos parentes. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Então, se o mundo se afastou dele, o mundo espiritual não. Findo ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Quer dizer, ele tem um problema intestinal e vai fazer uma cirurgia. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo, da glândula parótida ao reto, quer dizer, todo o aparelho digestivo. O André Luiz fazendo, né, o trabalho dele. Observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Olha isso, o André Luiz está colocando uma informação a mais aqui no caso dele. Ele não percebia o auxílio espiritual. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Quer dizer, olha o que falta em algumas religiões, não é bondade, porque tem em todas as religiões tem espíritos virtuosíssimos, mas o que falta? Educação religiosa para entender que existem espíritos de luz, sim, que podem estar auxiliando constantemente, porque tem algumas pessoas que não acreditam nisso. E porque não acreditam, não conseguem perceber. E se acreditassem, abririam portas a mais. E no caso dele, o auxílio está sendo levado, porque ele merece. Ele só não está percebendo. Ele só não está abrindo melhor essas portas para esse intercâmbio. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Quer dizer, olha isso. Então foi o ambiente, o quarto daquela protestante, a casa do Fábio, o local onde o Dimas estava, e tudo era mais favorável. No caso desse, a vibração ao redor não ajudava. E foi descrito ali, estava muito espírito obsessor ao redor de outros ali. E ele não abria portas para o auxílio dos espíritos ali. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente.
em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Então, olha isso. Ele tem também parentes desencarnados assediando ele. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Então ele tem algum valor, mas ele tem ainda pontos que ele não trabalhou, ele não se preparou e por isso ele sofre. E muito embora o abandono a que foi votado tenha o pensamento afetuoso ligação com aqueles que ama, quer dizer, um apego exagerado. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Sim, concordou Jerônimo, entendemos a luta. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como esta. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Então, esse foi o quarto visitado. Dimas, né? O Fábio, a irmã Albina e agora esse irmão aqui no pronto-socorro. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Então, esse é o último que eles vão visitar. Numa casa, num prédio, né? Onde inúmeras crianças eram asiladas em nome de Jesus. Então, se era uma creche beneficente, se era um orfanato, a gente não tem descrição exata disso. Mas a gente está percebendo que é uma organização ali na cidade que fazia um trabalho assistencial com essas crianças em nome de Jesus. Defrontava-nos louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes. Olha isso. O dedicado irmão dos que sofrem. Então, olhem onde eles foram agora, num ambiente onde Bezerra de Menezes auxiliava espiritualmente. Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. Então, quem está prestes a desencarnar é essa irmã que se chama Adelaide. E Bezerra de Menezes é um companheiro ali que está junto dela. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos desta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Então, olha isso. Olha tudo o que descreveu aqui. Mérito do trabalho no bem e sofrimento que ela passou, porque o sofrimento bem sofrido, como fala, olha, duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem e prepararam a alma dessa irmã Adelaide, que por tudo isso não dará trabalho para o desencarne também. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto onde a médium repousava.
na câmara solitária, não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali acariciando-a. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após fixar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes. Então, olha que curioso. Ela era uma irmã extremamente valorosa, né? Evoluída, né? Na aquisição de luz, estava sintonizada com a luz. Na oração dela, no quarto, ela só via Bezerra de Menezes, que ela já estava acostumada, mas ela não viu os outros. Então, olha como, mesmo o médium não enxerga tudo o que está ao redor no mundo espiritual, mas ela enxerga Bezerra, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a, afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo. Então, olha isso, ela sabe que ela está no fim. Disse a médium em tom comovedor. E estou pronta. Desde muitos anos, rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, e ela ia continuar, né? Não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz. E logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela com intimidade paternal. Afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista. Já sei. Você pensa nos parentes, nos amigos, nos órfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Quer dizer, ela não conseguiu continuar, mas Bezerra sabia onde estava apertando, né, a preocupação dela. As afinidades que ela ia deixar para trás, inclusive o trabalho. E os órfãos que ela cuidava. Ó Adelaide, compreendo seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Olha isso. Por ordens superiores, ela está autorizada a partir. Confie a ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Quer dizer, confie. Eu não me lembro exatamente agora quem que no livro passado ia reencarnar e também estava preocupado com o trabalho que estava executando do lado de lá. E ele foi orientado: fique tranquilo. No trabalho do bem, sempre o alto se incumbe de colocar alguém no lugar. E é o que ele está falando, Bezerra está falando para a irmã Adelaide. Entregue a Deus. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Quer dizer, não se apegue nem a isso. Entregue ao próximo. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada e, após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando.
você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Quer dizer, você pela luta bem vivida, né? Bem encarada, você tem seu mérito. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Baste a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, pois é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. Quer dizer, ela estava numa conversa espiritual com Bezerra, apesar de estar acordada, mas como médium vendo o espírito e conversando com o espírito, mas algum encarnado entrou na sala dela e naquele momento quebrou. E ela passou a se voltar para quem entrou no quarto, né? E aí passou deixou, tirou o foco da conversa com Bezerra de Menezes. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo. Quer dizer, depois então que ela se voltou ao outro, lá que entrou as outras pessoas que entraram no quarto, aí Bezerra de Menezes também foi dar atenção ao Jerônimo e ao grupo, acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão. Enquanto nos retirávamos, discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias. Quer dizer, aí o André Luiz, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, né, se retiraram e deixaram o Jerônimo conversando sobre outros problemas ali com Bezerra de Menezes. E aqui a gente encerra esse capítulo mostrando os novos amigos, né? O título do capítulo são Novos Amigos. Então está mostrando esses 5 que vão desencarnar, mas que um deles, como a gente viu, não vai ser por agora, né? Então vão desencarnar 4 e a outra irmã vai ainda ter mais um tempo junto da família. E aqui a gente encerra com um monte de lição, um monte de coisa, né, que a gente aprende hoje na lição de hoje. E aí na semana que vem a gente vai entrar no capítulo 12, que se chama Excursão de Adestramento. Mas com relação ao que nós vimos hoje, alguma observação que vocês queiram fazer, alguma pergunta? Está bem explicado. Não, isso é bom, foi bom demais. Ainda como você perguntou para mim aquela vez que eu não estava bem, você falou para mim, ô mãe, você está com medo de morrer? Eu falei, não, eu não queria morrer sozinha. Só Às vezes isso. a gente não quer, a gente tem que orar, a gente tem que lutar pela vida, mas a gente tem que estar preparado Isso que a gente precisa sempre tem que estar preparado para o que for. para o que for. E vamos, É isso, mas é certo? muita coisa legal nesse capítulo, né? Com relação até ao auxílio de outras pessoas que, para a gente entender, né, do próprio nosso lar, que do lado de lá eles têm conhecimento da reencarnação, reencarnam e esquecem essa informação e levam uma vida em outras religiões. Quer dizer, então não quer dizer que o espírito não entenda isso do lado de lá, mas ele talvez esteja numa missão, num ambiente religioso diferente. E não por isso menos importante. Né?
Então tem muita coisa interessante aqui nesse capítulo que a gente vai levar, né, como aprendizado. Caminhos que levam a Deus. Sim, exatamente. Certo? Gandolf, Eva, Adriana também. Um abraço para vocês. Tudo certo. Então tá joia. Então, Boa noite. a todos. Até semana que vem. Até Boa às noite, 9 pra pessoal. mim Bom fica. descanso. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais.